Vamos mergulhar hoje num capítulo incrível da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É um trecho que fala de humildade e alegria de um jeito super poderoso. E a grande pergunta que paira no ar é essa, né? Qual é o caminho para a verdadeira alegria e unidade? O interessante é que Paulo, o autor, não estava escrevendo de um lugar confortável, não. Ele estava numa situação bem complicada. E mesmo assim, a abordagem dele não é dar ordens, é um apelo que vem do coração, sabe? Bem pessoal. Então, como ele faz esse apelo apaixonado? Bom, ele começa construindo uma base. Ele se apoia em 4 realidades espirituais que, para ele, eram comuns a todos ali. É quase como se alguém hoje em dia dissesse: Olha, por tudo que a gente acredita, por tudo que a gente já viveu, escuta o que eu tenho para dizer. E esses são os pilares: consolação em Cristo, conforto do amor, participação no Espírito e a afeição e misericórdia que fluem disso. Ele não está tirando o pedido dele do nada. Ele está dizendo: se isso aqui é verdade na vida de todos, então é a partir daqui que ele vai construir todo o argumento pela unidade. E olha que sacada genial a dele. Ele cria essa ponte, essa conexão direta entre a ação de Deus e a nossa reação. De um lado, o que já foi recebido, consolação, conforto, comunhão, misericórdia. Do outro, a resposta que isso deveria gerar. Completem a minha alegria vivendo em unidade. É uma lógica de consequência, sabe? Se o primeiro lado é verdade, o segundo deveria ser a reação natural. E qual é o coração dessa resposta? O que resume tudo isso? Tá aí na tela. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. É um chamado direto, reto, a uma humildade que vira o jogo. E essa ideia de humildade vai ser a chave para tudo que vem a seguir. Prepara o terreno para o exemplo máximo. E que exemplo é esse? Para falar de humildade, Paulo não fica na teoria, não. Ele vai direto ao ponto. Ele apresenta o exemplo supremo, o maior modelo que poderia existir, o próprio Jesus Cristo. É aqui que o capítulo atinge seu ponto mais alto. Essa parte é tão poética e profunda que muitos estudiosos a chamam de hino a Cristo. Pensa bem no que está sendo dito aqui. Ele, sendo Deus, não considerou essa igualdade com Deus como algo para se agarrar, para usar em benefício próprio. A expressão aqui dá a ideia de algo a ser explorado, a ser usado como vantagem. E o que ele faz? Exatamente o contrário. Ele se esvazia. Para a gente entender essa dinâmica de esvaziar-se, ajuda a pensar no conceito da trindade econômica. Basicamente diz que dentro de um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm papéis ou funções diferentes na história da salvação. O Pai é aquele que envia, o Filho é aquele que vem, que redime, e o Espírito é quem aplica essa redenção. São papéis distintos, mas trabalhando em perfeita unidade. Então a gente vê essa trajetória, esse caminho. Começa lá no alto, igual a Deus. Depois desce, se torna servo. Desce mais ainda, se humilha até a morte. E que morte? Morte de cruz. E depois? Depois vem a virada, a exaltação ao lugar mais alto. Essa jornada de descida e subida, Paulo apresenta isso não só como a história de Cristo, mas como padrão, o modelo a ser seguido. E aqui tem um ponto que é crucial, absolutamente crucial. Essa obediência do filho ao pai não significa que ele era inferior, de jeito nenhum. Significa que ele tinha uma função diferente dentro do plano. É uma submissão funcional, não uma inferioridade de natureza. E entender isso é a chave para entender a profundidade da humildade que Paulo está descrevendo. Ok. Vimos toda dessa teologia profunda, o exemplo de Cristo, mas e aí? Como isso funciona na prática? Como se sai da murmuração e se passa a brilhar? Agora, Paulo desce para o nosso dia a dia. E ele começa com essa frase que às vezes confunde: desenvolvam a sua salvação. Isso não é sobre trabalhar para ser salvo. A ideia é outra. É sobre trabalhar a partir da salvação que já existe. É desenvolver, colocar para fora os frutos e o caráter que nascem dessa salvação. E o mais legal é que não é um trabalho solo, é uma parceria, pois é Deus quem efetua em nós. E uma das primeiras e talvez mais difíceis aplicações práticas é esta: fazer tudo sem murmuração. Mas o que é essa tal de murmuração? Não é qualquer reclamação. É aquela queixa que não tem propósito redentor. É apontar o dedo para o problema sem nenhuma intenção de ajudar a resolver, sabe? É aquele tipo de comentário que só joga para baixo, que cria divisão. E é super importante saber diferenciar.
Uma coisa é a murmuração, essa queixa tóxica. Ela só espalha negatividade, foca no problema, cria racha no grupo. Outra coisa, completamente diferente, é o feedback saudável. Esse sim busca solução, quer construir, quer edificar, promover a unidade. A intenção por trás é o que muda tudo. E qual o resultado de viver assim, sem essa negatividade, com essa atitude de Cristo? O resultado é poético. É brilhar. Brilhar como estrelas no céu. Numa sociedade que muitas vezes parece escura, confusa, essa forma de viver se torna um ponto de luz, um referencial que aponta para um caminho diferente, um caminho melhor. E para não deixar dúvida de que isso é possível, que não é só uma ideia bonita no papel, Paulo encerra o argumento com exemplos de carne e osso. Ele apresenta 2 modelos de serviço, 2 pessoas reais que estavam vivendo essa vida de humildade na prática. Temos Timóteo, que tinha o mesmo coração pastoral de Paulo, que buscava os interesses de Cristo, não os seus. E temos Epafrodito, um companheiro de batalhas que literalmente arriscou a própria vida pelo trabalho do evangelho. Eles não eram super-heróis. Eram a prova viva, a demonstração de que a mentalidade de Cristo podia, sim, ser vivida por gente comum. E a instrução de Paulo é muito clara: honrem pessoas como estas. A ideia não é colocar ninguém num pedestal, não é idolatria. É sobre reconhecer, valorizar, dar o devido respeito a quem se dedica a servir a comunidade, muitas vezes se sacrificando no processo. Então, vamos amarrar tudo isso. Os grandes pontos aqui são: a unidade se constrói sobre uma base em comum. A humildade é o motor e significa pensar menos em si. O modelo perfeito é a jornada de Cristo. E tudo isso se prova no dia a dia, principalmente quando evitamos a reclamação que destrói. O objetivo final? Brilhar como estrelas. E essa análise nos deixa com uma pergunta para levar para a vida, né? Uma reflexão final que ecoa do texto. Se as nossas ações, o nosso modo de viver são a tal luz no mundo, que caminho essa luz está de fato iluminando para as pessoas ao redor?